Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu queria, antes de falar a palavra do Senhor, pedir, fazer um pedido de oração nos irmãos nesse instante. Nós tivemos notícia do falecimento do filho do irmão Terry Johnson, um moço de 25 anos que estava no Instituto Bíblico lá em Springfield e faleceu esta manhã. E, naturalmente, isso deixa uma lacuna muito grande e uma perda de um filho. Eu lembro que há 25 anos atrás, a irmã Doris vinha para o nascimento do que tinha nascido, e hoje ela volta para sepultar, aliás, o neto que havia nascido, e agora ela volta para sepultar o neto. Esse casal, filho do missionário Bernard Johnson, pregador que pregou aqui no Brasil por muitos anos e no mundo, porque era um pregador internacional. Então, ele tinha esse filho que ele preparou para substituí-lo aqui na direção da ETAD. O pastor Terry Johnson, o presidente da ETAD, com sua esposa, irmã Betty, e tiveram 2 filhos. O primeiro foi sepultado aqui no Flamboyant, e agora o segundo, 25 anos depois, falece, né? Então isso naturalmente é uma dor muito grande. Nesse momento, não sei se já conseguiram a viagem para a América, mas você calcula o que significa um casal ir para um encontro dessa natureza, né? Filho tão cheio de vida, de saúde, de vigor, se preparando para o ministério, porque é uma família sacerdotal, e de repente eles vão para o sepultamento do filho. Então eu gostaria que vocês ficassem em pé um momentinho, vamos interceder pela família, para que Deus conforte os corações, que o Espírito Santo, que é o Consolador, console, para que eles possam realmente viver aquilo que tem pregado a vida inteira, né? Porque nós não somos como demais que não têm esperança. Nós temos uma esperança grandiosa no Senhor nosso Deus. Amém. Pai de amor, nós te adoramos, porque a vida é um dom que vem do Senhor. Amém. É o Senhor que dá, é o Senhor que me tira. Mas nós estamos aqui na caminhada da vida e precisamos a cada passo do teu auxílio e da tua ajuda. Amém. Colocamos em tua presença nesse momento a família Johnson ali, Senhor Deus, pastor Terry, Senhor Deus, a Beth, e também irmã Doris, que estão viajando nesta hora. Que a família toda seja confortada e consolada pelo teu Espírito Santo, meu Deus. Sabemos que aquele jovem já está no descanso eterno, já está com o Senhor. Fica somente a lacuna aqui na terra, mas é o Senhor que consola os corações. Em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Amém. Poder sentar, irmãos, e muito obrigado. Glória ao nome de Jesus Cristo para todo sempre. Nós estamos neste mês com um tema sobre o temor do Senhor, e é um assunto que nós precisamos, na realidade, ter uma consideração muito grande por aquilo que Deus tem para nós aqui nessa palavra. No livro de Provérbios, que já consta também no seu boletim, no capítulo 1, versículo 7, declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Uma das coisas que nós observamos aqui nesse trecho bíblico é que fala que o temor do Senhor, ele abre as portas para a sabedoria. Então, quando declara a Bíblia Sagrada que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é este temor pelo qual nós podemos entrar e encontrar aquilo que nós precisamos. Agora, eu só gostaria que os irmãos entendessem que existe alguns tipos de sabedoria. Existe a sabedoria humana, a sabedoria acadêmica, a sabedoria que você adquire na escola, na faculdade, o conhecimento que você adquire num curso de ciência, de medicina, ou
psicologia, qualquer outra ciência, isso vai ampliando o seu conhecimento, a sabedoria naquela matéria, à medida que você vai se aprofundando. A sabedoria humana, ela se amplia na convivência, na experiência, no nosso dia a dia. Pessoas que às vezes não têm nenhuma profissão e trabalham ao lado de alguém que tem, e daqui a pouco ele adquire a sabedoria daquela profissão. Aprendemos uns com os outros. Então a sabedoria vem através da convivência, através do tempo. A sabedoria humana, ela vem também através do tempo de vida que nós temos. Nós não vamos comparar a experiência que tem uma pessoa de 60 anos, 70, 80, com um jovem que está em formação, né? Então é preciso que nós entendamos que a sabedoria humana, ela tem o seu progresso, ela tem o seu crescimento, à medida que você busca, estuda, lê, se profissionaliza e etc. Existe a sabedoria como dom, como nós encontramos, por exemplo, na distribuição dos dons espirituais, existe o dom da palavra da sabedoria. Este dom, ele é de Deus. Você não entra numa faculdade para adquirir o dom da palavra da sabedoria. Não é a vida que vai te dar este dom da palavra da sabedoria, porque ele é um dom de Deus. E quando nós falamos aqui que dom da palavra da sabedoria, não é uma pessoa que abre a boca do discurso e fala meia hora, uma hora, não. Isso é um conhecimento aprendido. Mas o dom da palavra é uma palavra que Deus libera na sua onisciência divina, para que você com uma palavra solucione uma questão, resolva um problema. Isso vem da parte de Deus. Isso é o dom da palavra da sabedoria. E existe a sabedoria divina, que é aquela sabedoria que você busca principalmente através da Escritura Sagrada, que vai te dar um conhecimento da vida espiritual e aplicá-la também à vida material no seu dia a dia. Então o que nós temos aqui, e o que nós tratamos aqui praticamente é o dom, ou seja, a palavra da sabedoria, que ela progride, que ela cresce à medida que você estuda a Bíblia, à medida que você ouve a Bíblia, à medida que você para ouvir Deus, à medida que você quer aprender com Deus. Então, tanto a sabedoria humana, ela é suscetível a progredir de acordo com a sua busca, como a sabedoria espiritual também, ela caminha nessa parte. E nós encontramos aqui no livro de Provérbios, o que diz aqui o capítulo 9, gostaria que você abrisse aí o livro de Provérbios, no capítulo 9, e o versículo 1, onde declara aqui, capítulo 9, versículo 1, que a sabedoria edificou a sua casa. Olhe bem, a sabedoria. Veja que o nosso tema aqui deste mês é o temor do Senhor, que abre porta para a sabedoria. Então, falar do temor do Senhor, nós temos que entrar justamente pela sabedoria. Capítulo 9, versículo 1, que a sabedoria, ela edificou a sua casa, e lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria edificou a sua casa. Imagine uma casa edificada sobre essas colunas que nós encontramos aqui. A sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Nós temos aqui algumas colunas que sustentam este prédio. A sabedoria, ela tem as suas colunas que dão sustentáculo para a vida. E onde é que nós vamos encontrar essas 7 colunas? Eu gostaria que você abrisse, olha, e no livro de Tiago, capítulo 3,
do Novo Testamento, Tiago 3, o versículo 17, onde ele mostra aqui onde é que se encontram as 7 colunas da sabedoria, de onde você pode edificar um prédio neste mundo, nesta vida, na família, na sociedade, no comércio, na empresa, aonde quer que você esteja. Então diz aqui o capítulo 3 de Tiago, versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, não é sabedoria acadêmica, não é sabedoria empírica, não é sabedoria adquirida de qualquer maneira, mas a sabedoria que vem lá do alto, diz aqui a Bíblia, ela é primeiramente o quê? Pura. Aqui está a primeira coluna que você encontra, pura. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus, irmãos queridos, ela não é camuflada com defeitos, com falhas, com falcatruas, com desonestidade. Não, a sabedoria que vem lá do alto, ela é pura. Ela faz com que o homem, ele olhe para a sua esposa, na sua conversa, no seu diálogo, no seu trato, exista pureza, exista honestidade, exista sinceridade. Essa sabedoria pura faz com que você, como empresário, converse com um comerciante, no sentido não apenas de tirar dele o que ele tem, mas você lucrar na base da honestidade, não querer usufruir do outro para você, só você quer, como a sanguessuga, dá, não. A verdadeira transação, a transação pura, é aquela que eu quero lucro, mas não quero desejar o prejuízo para o meu semelhante. Qual é a minha atitude para com o meu filho, com a minha família? A sabedoria lá do alto é pura. Eu não estou aqui com um engano, fazendo suborno, não. Um dia desse, vendo, por exemplo, nós praticamos às vezes certas coisas em casa, que nem percebemos que estamos usando de falcatrua com uma criança. Um dia desse, vi um cidadão chegar, pegar um molho de chave, ele queria chamar a atenção de uma criança para ele, e ele, vem cá, neném, vem cá, que o titio vai te dar esse molho de chave. A criança veio, quando foi pegar o molho de chave, ele tirou de lá e disse, te peguei, não? O pai na hora disse, pode entregar a chave para ele. Ele veio porque você ofereceu a chave. Usar de suborno com uma criança, isso é usar de uma sabedoria impura. A sabedoria lá do alto, ela é pura, não tem enganos, não usa de falcatrua, de desonestidade. Eu quero sim, eu quero, mas não quero coisas que venham me deixar o meu semelhante no prejuízo, na falha, na falta. Não. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a sabedoria lá do alto, ela é primeiramente o quê? Pura. Então anote essa primeira coluna na sua vida, esta coluna da sabedoria. E depois, qual é a segunda coluna que nós temos aí? É o quê? Pacífica. Pacífica. Irmãos, existem pessoas que são mestres da encrenca, sabe? Pessoas que são especialistas em causar conflitos, de jogar um contra o outro. Pessoas que usam justamente de formas para tirar a paz do ambiente em que ele vive. Mas a sabedoria que vem lá do alto, a segunda coluna, ela é pacífica. Ela tem paz. Aonde chega, chegou ali um príncipe da paz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo dá. O mundo, ele fala em paz, mas se preparando para a guerra. Ele manda o Iraque se desarmar para poder se armar. Ele fomenta a guerra, por quê? Porque a indústria bélica, ela precisa se manter. O mundo não conhece, mas a sabedoria que vem lá do alto, ela é pacífica. É onde você chega para transmitir a paz, trazer harmonia, trazer um ambiente cheio de graça, onde todos se sintam bem, se sintam seguros, se sintam em paz.
É o que nós precisamos entender, irmãos queridos. Isso aqui você não adquire numa faculdade. Isso aqui não vem na literatura mundana. Mas diz aqui a Bíblia que a sabedoria por ir do alto. Em segundo lugar, ela é pacífica. Ela é pacífica. Em terceiro lugar, qual é a terceira coluna que nós temos aí? A sabedoria lá do alto é o quê? Moderada. Aqui na outra versão fala indulgente. Mas a moderação é justamente o ponto dessa terceira coluna. Irmãos queridos, você sabe que os extremos, eles sempre são prejudiciais. Quando você puxa para um lado ou para o outro, todos os extremos eles são prejudiciais. Mas quando você encontra o caminho da moderação, quando você encontra esse caminho em que você pode caminhar com tranquilidade. Eu tenho, por exemplo, aqui, imagine aqui, eu tenho aqui duas linhas. Uma que desce aqui e outra que desce aqui. Em cima, eu vou colocar duas letras. LM. O que é LM? Linha da moderação. Entre essa e essa aqui, eu tenho a linha da moderação. Tá? À direita, eu tenho os extremos da direita e o extremo da esquerda. O que ocorre? O marido acorda de manhã, ele não observou direitinho, a barriga da calça ficou para trás, acordou os avessos e quer gritar com todo mundo. Ele sai lá do caminho do extremo da direita, com petardo, brigando com todo mundo. Mas aqui dentro do caminho da moderação, ele encontra uma esposa que olhou para ele, ela está meio do avesso hoje, entendeu? Ela vai e responde com brandura. O cidadão não tem como pular para lá de novo. Ele vai no caminho da moderação. Este é o caminho que todos nós precisamos aprender a viver. Amém. A estupidez, a grosseria que leva você para acabar para a direita, ou aquela moleza extrema que a mulher precisa estar te cutucando para trabalhar, para trazer o pão de cada dia para casa, é outro extremo também prejudicial. Mas quando nós caminhamos dentro do caminho da linha da moderação, irmão, você conversa com a esposa, você conversa com os filhos, as pessoas se sentem bem em conversar com você, porque sabe que você é uma pessoa, o quê? Moderada. Que sabe manter o equilíbrio na família, ou na casa, onde quer que você esteja. Evite os extremos, porque são prejudiciais, mas caminhe no caminho da moderação. E com toda certeza, muitas coisas vão ser lucrando disso. Não apenas a família, a amizade e a sua saúde acima de tudo. Porque o elemento que se aborrece, ele exala uma adrenalina fora do comum, que daqui a pouco ele está doente, é nervosismo, é taquicardia, é uma porção de coisas. Mas quando nós caminhamos no caminho da moderação, você vai longe, você vai longe. As pessoas que mais vivem nessa terra, são aquelas que encontraram bem cedo o caminho da moderação. Lembra daquela história daquele filósofo Diógenes, que estava na beira de uma lagoa colhendo algas para se alimentar, quando vê um cortesão lá da corte, montado no seu cavalo, e naquele momento, ele para e diz: "Ô Diógenes, se você bajulasse o rei, você não comeria algas." E o Diógenes foi só e disse: "Olha, se você comesse algas, você não bajularia o rei." É preferível viver numa simplicidade, sem andar querendo ser aquilo que você não é, porque o fim vai ser prejudicial. É manter a saúde, manter o equilíbrio, manter a linha da moderação. Qual foi a primeira coluna? Qual foi a primeira? Era primeiramente o quê? Pura. A segunda, ela foi o quê? Pacífica. A terceira foi o quê? Moderada. E a quarta, qual é? Tratável. Tratável. Irmãos, tem pessoas que são intragáveis, entendeu? Mas tem aquela que é tratável. É aquela pessoa que você sabe que vai conversar com ela e você vai ser bem tratado.
Entendeu? Um dia desse eu vi um cidadão que, eu não sei porquê, tinha um pastor lá no Maranhão que era tão bacana, e teve um rapaz que queria falar com ele, até que ele chegou lá, esse pastor, eu jejuei 30 dias para poder conversar com o senhor. Aí eu perguntei, o que é isso, rapaz? Não, porque me disseram que o senhor é intragável. Mas quando a pessoa é tratável, que ela abre a porta, que ela permite que você tenha liberdade para dizer o que você quer. Irmãos queridos, é preciso viver uma arte. E a melhor arte que pode existir é quando você sabe viver de uma maneira equilibrada. Entendeu? Então o que é que nós temos aqui? Tratável. O que é uma pessoa tratável? É aquela que você sabe que ela vai te receber, você vai se sentir bem, ela pode até dizer um não para você, mas você sai dali sorrindo, porque você foi bem tratado. A hospitalidade, a pessoa é amável com você e você sente a tranquilidade em todo o tempo. Então nós precisamos entender isso, que todos nós, irmãos, precisamos um do outro. Nós não estamos aqui para suplantar ninguém, não. O nome de Jacó quer dizer suplantador. Uma planta, e você vê que quando uma planta quer passar da outra, ela quer suplantar. Então o suplantador é aquele que quer estar sempre acima dos outros. Mas nós não estamos aqui para suplantar ninguém. Amém. Nós estamos aqui para caminhar juntos. A vida é tão bela, e não adianta, ou correndo, ou andando, todos nós vamos chegar lá. Amém. Ou no Flamboyant, ou lá nos Amarais, né? Ou correndo, ou andando, todos vamos chegar lá um dia. Então nós precisamos entender que na caminhada da vida existe um princípio e existe um fim. E nesta caminhada nós precisamos uns dos outros. Aleluia? Amém. Irmãos queridos, eu não sei fazer um pão de ló, que o que as irmãs sabem fazer com carinho, mas eu sei fazer tapioca. Então você faz seu pão de ló, e eu faço a minha tapioca, e nós vamos comendo juntos, daqui para lá. Está entendendo? Então precisamos ser tratáveis, ser amigos, ser companheiro. Isso em toda parte da vida, não é somente na sociedade. Porque tem pessoas, irmãos, que tratam os outros lá fora tão bem, tão maravilhosamente bem, mas quando chega em casa, faz como aquele garoto que dizia, mamãe, por que a gente não traz o colchão aqui para a igreja? O que é isso, meu filho? Não, porque eu esperante morar aqui, porque aqui o papai é uma coisa, e lá em casa ele é outra, né? Então precisa ter um cuidado, você tem que ser o que você é, e principalmente com a sua família. Ser tratável com outro lá fora é uma coisa, agora aqui dentro, é onde eu vou viver, é onde eu vou ser acolhido. É aqui dentro de casa, quando a dengue te ataca, tem alguém para te dar um chazinho, para trazer uma água de coco para você. Não é aquele lá de fora, não. É a família, é o marido, é a mulher, são os filhos. Eu tive dengue já 2 vezes. E 2 vezes eu tive um problema sério. Porque os filhos queriam dormir comigo lá no hospital. É sinal que eu não sou um pai ruim, porque se fosse, deixa esse velho para lá, né? Mas quando nós sabemos ser tratável dentro da nossa casa, com a nossa esposa, em todo sentido da vida, irmão querido, isso é coisa que vem de Deus. E não existe lugar melhor no mundo para você exercer essa atividade de ser tratável como dentro da sua casa. Amém? Amém. Muito bem, primeiro foi o quê? Pura. Depois, pacífica. Terceira, indulgente. Quarta, tratável. E a quinta qual é? Plena de misericórdia e de bons frutos. Misericórdia e de bons frutos. Exercer misericórdia. Eu tenho a força, eu tenho o poder, eu sou o cabeça da família. Mas não é porque eu sou cabeça que eu vou ficar aqui gritando que quem manda aqui sou eu, né? O chefe aqui sou eu. Todo mundo sabe.
Agora, quando o outro começa a gritar que quem manda aqui nessa casa sou eu, é porque já perdeu o cajado há muito tempo. Porque todo mundo sabe que ele é o pai, que ele é o cabeça. E ser cabeça é ser responsável, é proteger a família, é providenciar o alimento da família, é guardar a família, é estar sempre presente. Isto que é ser cabeça. Então o que nós temos aqui? Plena de misericórdia, ter compaixão daquele que é mais fraco, daquele que necessita, daquele que é mais simples. Isto sim é que exercer essa misericórdia e de bons frutos. Fruto você sabe que é coisa que alimenta, é coisa boa. E quando você tem frutos de alegria, da paz, que você transmite isso para as pessoas que vivem do seu lado, você pode observar aqui, que todos esses dotes aqui da sabedoria, envolve o quê? Relacionamento. Deus os capacita justamente para saber relacionar com as pessoas, lidar com as pessoas, respeitar as pessoas, cuidar das pessoas. É a melhor coisa que pode existir na vida, é quando você trabalha e tem, e você pode dar. E diz a Bíblia que melhor é dar do que? Nada melhor do que você poder abrir a mão, ajudar um e outro, de que você depender. Que Deus te conceda sempre mão aberta para ajudar aqueles que precisam. Então o fruto que nós precisamos é justamente alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Isso aqui é caráter. O caráter de Deus implantado em nós. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Que é isso? É caráter. É a nossa atitude, é o nosso relacionamento com as pessoas que estão do nosso lado. E em sexto lugar, o que é que tem aí? O que é isso? O que? Sem parcialidade. Imparcial ou sem parcialidade. Acabamos de ouvir aqui com o Tiago justamente uma verdadeira lição da imparcialidade que procede de Deus. Deus não está aqui para abençoar aquele, mas como ele não vai com a cara daquele outro, ele deixa de lado. Não. Porque na realidade, quem faz o relacionamento com Deus somos nós mesmos. Entendeu? É claro que aquele irmão ali que é fiel no dízimo, ele mesmo está procurando a bênção para a vida dele. E aquele que retém o dízimo, o que ele está querendo? Se colocando embaixo do chuveiro da maldição. Então o que nós observamos aqui? Essa imparcialidade divina é a mesma que deve ser de nós. Entendeu? Quando, por exemplo, a melhor maneira, o melhor lugar que você tem para exercer a imparcialidade é dentro da sua casa. Você sabe que você não pode aceitar um filho mais do que o outro, denegrir a imagem de um em detrimento do outro. Não. Um pai, mãe que tem sabedoria, jamais vai fazer isto. É claro que ele tem aquele filhinho da preferência dele, mas ele não vai demonstrar isso, porque ele não é louco. Porque daqui a pouco aquele outro que é escanteado, ele vai se rebelar, vai sair de casa, vai embora. Mas nós precisamos da realidade entender isso. Agora, sabendo que cada filho tem a sua forma de agir, um dia desses chegou um cidadão com um pastor, e disse: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse. Eu disse: o que é? Olha, eu tenho 5 filhos, eu trato todos da mesma forma. Entendeu? Um estudou para isso, outro para aquilo, mas tem um lá que é a ovelha negra. Onde foi que eu falhei na minha vida? Onde é que está a minha falha? Está na primeira palavra que você disse. Qual foi? Eu tenho 5 filhos que eu trato da mesma forma. Filho, pessoa humana, ser humano, não é uma forma que você coloca esse aqui, tá bom? Então eu vou colocar o outro da mesma forma. Não, cada filho tem uma personalidade. Cada um você tem uma maneira de agir. Se você for querer tratar todos os filhos da mesma forma, você está tendo um problema muito sério. Porque cada pessoa tem a sua personalidade. Cada pessoa tem o seu caráter. Cada pessoa tem a sua forma. Tem uns que com uma palavra você coloca no eixo. E tem aquele outro que às vezes você pegar uma palmatóriazinha para colocar no lugar dele.
Entendeu? Então o que é que nós observamos? Mas o que é que nós podemos fazer é ser imparcial no nosso tratamento com as pessoas, principalmente com a família, ou com o empregado, com a liderança que você tem lá fora. É você ser imparcial. É você ser imparcial. Imparcialidade. Um pastor, por exemplo, um ministro do evangelho, ele não pode ser imparcial. Da mesma forma que ele visita aquele irmão ali, humilde, simples, ele vai visitar aquele que é rico, aquele que precisa mais do que aquele pobre, entendeu? Agora, como por exemplo, eu já conheci gente lá no norte, que só visitava a casa de quem podia dar alguma coisa para ele. Isso não é ser imparcial. Pelo contrário, aquele outro que não tem nada, talvez seja o que mais precise. Então a imparcialidade não cabe na vida do cristão, não cabe no seio da família, não cabe no meio da sociedade. Infelizmente, ela existe. E qual é a 7ª coluna, irmãos, que nós temos aí? A 7ª coluna da sabedoria, qual é? Sem o quê? Sem hipocrisia ou sem fingimento. Fingir. Seja honesto. Esses dias eu estava dando estudo aqui sobre namoro, noivado e casamento, e tinha lá um irmão que foi com os filhos, estavam lá, né? Um pai presente, alguém que estava ali presente. Aí depois eu dei a oportunidade para algumas pessoas falarem, e daqui a pouco ele foi e disse: pastor Jorge, olha, eu estou aqui meio triste hoje. Eu disse: mas por quê? Não está triste? É porque a minha esposa não está bem comigo. Eu disse: mas o que foi que ela fez? O que foi que aconteceu? Eu disse: não, é porque ela nesse final de semana, ela passou a manhã toda fazendo um prato. Olha, ela caprichou, foi a manhã toda, fez um prato excelente, uma coisa realmente do outro mundo, aquela mesa colorida, tá? Aí chegou a hora do almoço, quando fomos à mesa, ele comeu, e daqui a pouco ela perguntou: gostaram do almoço? Ele simplesmente disse: não gostei. Não gostei. Pronto, acabou a paz da mulher, entendeu? Eu sabia que você não aprecia nada daquilo que eu faço, não sei o que, para lá e para cá, né? E sim, rapaz, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz? E disse: pastor, eu errei. Eu digo: você errou na hora de falar, de criticar. Você poderia criticar depois, entendeu? Mas da forma como você fez errado. Mas você não errou pelo seguinte: porque se você dissesse, tá uma beleza este almoço, no outro dia ela fazia outro almoço daquele, você ia comer novamente coisa que você não gosta. Então, ele não foi fingido, ele falou a verdade. Mas a verdade tem que ser falada em amor, né? Tem a hora certa, tem o seu momento certo. Você andar com fingimento quando a coisa não está bem, entendeu? Vê uma moça, ela calça um sapato, o sapato está todo apertado, ela está toda lá na ponta do pé, fingindo que está tudo bem, mas coitadinho, os calos lá embaixo estão matando os pés. O fingimento você tem praticamente em todo lugar, não apenas nesses pequenos detalhes, né? Mas pessoas que fingem, que mostram uma face e a outra coisa. Estão passando por um drama e estão camuflando que está tudo certo. E não, nós precisamos ser honestos uns com os outros. Se aqui não está bem, se você está passando por uma situação, então não precisa esconder nada, principalmente quando se trata da comunidade chamada igreja, que estamos aqui para ajudar uns aos outros. Glória ao nome de Jesus. Pois bem, então diz aqui o capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu devo ter uma oportunidade esse mês ainda e vamos continuar depois. Que Deus abençoe a todos e guarde poderosamente bem. Amém?